E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Vamos conversar com a doutora Débora. Ela vai conversar com a gente, vai explicar o que foi que aconteceu, como foi que ela aprovou na prova aí tão sofrida da Unirg. Meu amiguinho, tem gente que aprovou. Você tá pensando que ninguém aprova nessa prova, não? Passaram. Então fez o nosso curso, vamos conversar com ela, tudo que foi importante para que ela aprovasse nessa prova. Boa tarde, doutora Débora, tudo bom? Boa tarde, Rafael, tudo bem? Me conta, primeira coisa que eu gostaria de saber, que eu já perguntei lá no curso, mas para as pessoas saberem, a primeira entrevista que a gente está fazendo, né? Me conta, como foi que você me conheceu? Foi indicação de Anitta, que ela até trabalha com você. Não sei se ela faz parte da sua da coordenação do seu curso. E eu estava em dúvida entre outros cursos. Inclusive, eu até já fiz alguns. Mas ela assim, olha, Débora, eu vou lhe dizer, eu já fiz vários cursos. E o curso do Rafael é o mais é o simples que funciona. Tipo assim, vá que ele vai lhe preparar para passar nessa prova. E aí foi indicação dela. E aí eu entrei em contato com você por WhatsApp e comprei o curso. E foi a melhor decisão que eu fiz na vida. Você me conheceu na prova, para a prova prática? Não me conhecia anteriormente na prova teórica? Não, foi para a prova prática. Entendi. Eu tinha passado na teórica. Eu já ouvia falar muito em você. Eu tenho uma outra colega que acompanha suas lives. Eu comecei acompanhando suas lives, algumas, né? Quando eu podia, porque eu já estava trabalhando, tive a oportunidade de um CRM provisório. Aí eu não conseguia em todos os horários, mas sempre que eu podia, eu acompanhava suas lives. Aí foi quando ela me indicou, foi quando eu passei na primeira fase da Unirg, e eu estava procurando o que eu iria fazer para me preparar para a segunda etapa. E aí foi quando a Anitta me disse que indicou de olhos fechados que o melhor curso seria o seu. Tá vendo? E aí eu me inscrevi. Aí Comecei a lhe acompanhar no Instagram, aí eu olhei a sua dinâmica, como era que você apresentava tudo, as suas aulas, eu gostei do jeito, e disse, não, agora eu vou nesse mesmo, vou confiar. Entendi. Aí me conta, vamos falar um pouquinho sobre a prova teórica da Unirg, porque as pessoas que estão assistindo aqui, ela é interessante, é legal, porque elas vão saber como foi a sua experiência com a prova teórica. Lógico que você não me conhecia ainda na prova teórica, nós vamos focar também na prova prática, mas eu queria saber, como foi que você se preparou para a primeira fase da Unirg? A primeira fase da Unirg, eu comprei um outro curso para a prova teórica, que foi Pode falar o que você quiser. Certo? E eu me preparei, foi muito rápido, porque tudo foi muito rápido, assim, nesse processo da minha vida. Eu formei peguei meu diploma em março de 2020, em abril eu consegui uma liminar de um CRM provisório, então já comecei a trabalhar, foi tudo assim muito no susto, e foi Deus na minha vida, né? Tenho só que agradecer. E comprei o Radio Work, não estudei muito, não posso nem garantir que o preparo veio daí, porque eu não tive muito tempo, mas o pouco que eu pude acompanhar me ajudou bastante para as aulas. Acompanhava algumas aulas do Estratégia, outras aulas de outros cursos também. Lia alguns livros do Medicurso. Eu sempre ia pincelando o que eu podia. O que me passavam de informações, eu ia pegando. Entendi. Foi assim. E foi assim que eu consegui aprovar. Entendi. Graças a Deus. Você, para a prova da Unirg, da primeira fase, você fazia questões ou você estudava mais sobre os temas? Como é que você fazia para se preparar? Não, eu só olhava resumo, porque como eu não tinha tempo, eu só ia nos resumos dos livros, lia os resumos e nas aulas resumos mesmo, porque eu não tinha tempo de ficar 2 horas de uma aula, até porque não dá tempo, você não absorve mais. É como, eu acho que o que você tinha que aprender, de fato, de vir desde o início é na faculdade. E agora a gente tem tempo a perder vendo aula de 2, 3 horas de relógio, não. Então, eu ia mais no objetivo. Agora, muita questão e aulas resumo. Me conta, porque quanto tempo foi a sua preparação para a prova teórica da Unirg? Quanto tempo você precisou para se preparar, assim, para estar tranquila? Assim, Rafael, não passei em uma situação tão confortável, né? Mas veio a aprovação, graças a Deus. E eu só me preparei 3 meses. 3 meses, foi muito bom. Foi coisa maravilhosa. 3 meses. Agora, eu estou perguntando muita coisa sobre a prova teórica, porque eu não vi a prova teórica da Unirg. Eu passei um olho assim, e eu não tenho. Se uma pessoa viesse me perguntar sobre a prova da Unirg, eu não tinha muita coisa para falar. Na passada de olho rápida, eu percebi que eram questões muito diretas, com conhecimento muito direto. Não tinha que você não tinha muita coisa para extrair da questão. Ou você sabia, ou você não sabia. Ou não sabia. Era isso mesmo, exatamente. Foi uma prova muito difícil. O nível dela não foi bom.
algumas muito mal elaboradas, muito direta mesmo, como você pôde ver. Assim, eu saí da prova sabendo que eu tinha conseguido ir bem em algumas matérias. Então, eu disse assim, pode ser que dê certo, mas eu não saí bem confiante, não. Entendi. Por conta dessa má elaboração mesmo e das perguntas bem difíceis. Até quem fez INEP no período que a gente começou a discutir sobre as questões, disse, não, eu aprovei na primeira fase do INEP e não consegui passar na UNIRG. Tinha pessoas que estavam nesse naipe aí, por conta do nível da prova. Entendi. Eu não posso falar muito sobre a prova. É como eu falei, eu vi superficialmente, mas eu acho legal trazer vocês que fizeram a prova. Já outros 2 alunos também, até agora, eu fiz entrevista com outros 2 que aprovaram também. Eles aprovaram sem o recurso, você é a primeira que eu entrevisto que aprovou com a necessidade do recurso. A gente vai falar sobre isso mais na frente, lá, quando a gente comentar. Mas é muito interessante, porque aí é outra experiência de prova. Eu não me preparo, assim, eu não preparo meus alunos e não me preparo para outras provas. Eu foco no INEP. Mas é legal ver, assim, quando a gente tem uma oportunidade de alguém que fez o curso e fez outra prova também, e aí pode comentar sobre ela. Aí eu acho muito legal, porque não existe, para quem está fazendo revalida, ou está estudando para a revalidação, existem várias provas, né? Existe a do FMT, a da UNIRG, a da UEPA, né? A da USP, e tem algumas que a gente vai... Olha, por exemplo, a da UNIRG foi massa, muitas pessoas aprovaram, e a gente pode ver que tem condições de aprovar, que não é uma prova impossível. Eu acho muito legal. Sim. Que dicas você daria para alguém? Hoje, você já aprovou, e agora você já viu a prova, você passou pela experiência. Quais são as dicas que você acha que é importante na preparação para a primeira fase da UNIRG? E no básico mesmo. E ser objetivo. Montar um cronograma de estudo e só em aulas resumo, no resumo do capítulo do livro, bastante questões. É isso, porque ninguém se prepara, ninguém tem tempo suficiente, pelo menos no meu caso, que eu precisava trabalhar e estudar, então eu tinha poucas horas para estar me dedicando. Então, eu fiz esse cronograma e deu certo, viu? Entendi. É um curso mais básico, não precisa aí querer fazer curso extenso de 1, 2 anos, que para mim, no meu caso, não iria dar certo, né? Graças a Deus deu, mas nessa forma mais simples. Ou seja, a pessoa tem que focar naquilo que é o principal sobre o tema, não ficar também aprofundando demais, porque eu acho que em relação a isso é muito parecido com o INEP. Você já fez alguma prova de revalidação anterior ou essa foi a primeira vez que você fez? Primeira prova. Olha. Eu nunca fiz nem INEP. Nutella, estudante Nutella. Já de primeira já passou. Bom demais. Eita, que bom. Graças a Deus. Fiquei muito feliz que você mandou mensagem. Até me inscrevi para fazer agora o INEP, mas quando eu saí da UNIRG, eu saí um pouco confiante. Quando fui para a segunda fase, que me preparei também, eu sabia que iria dar certo. Meu coração me dizia isso. Até porque é estudar, não tem outro. Não tem mistério, não tem receita, não tem outra coisa, é estudar. E aí eu fiz a inscrição e no dia nem fui, não comprei a passagem, porque eu estava bem segura que ia dar certo. E graças a Deus que deu, né? Agora me conta, pronto. Falamos um pouquinho sobre a prova teórica, as pessoas entenderam mais. Então, resumindo o que a gente falou, a prova da UNIRG é uma prova mais direta, as questões são menores e ela é com um conhecimento objetivo. Ou você sabe aquele tema ou você não sabe. Não tem muitos dados para você colher da questão, ele já vai direto ao ponto. Em relação aos temas, eu achei, na minha percepção, eu não vi a prova aprofundadamente, e a primeira prova que a gente tem, mas na minha percepção, me corrija se eu estiver errado, doutora, eu achei os temas da UNIRG parecidos com os temas do INEP. É uma impressão que eu tenho. Você achou o quê? Sim, foi bem parecida mesmo. Inclusive, eu fiz o seu curso e tudo que eu vi na prática, na minha prova prática, eu vi no curso. Entendi. Entendeu? Não veio nada de diferente, absolutamente nada. Muito pelo contrário, no seu curso a gente foi muito mais aprofundado. E lá na prova da UNIRG foi o básico mesmo. Eles queriam algo do seu dia a dia em um OBS, voltado a SUS. Eles não queriam nada de tão exagerado, tanto que a prova foi tipo sem muita informação, era ou sabe ou não sabe, ou dá o diagnóstico e o tratamento ou não fala nada. Não iria pontuar, segundo o coordenador da prova, não iria pontuar como um checklist do INEP, que no fim, quando saiu o resultado, pontuou a questão da apresentação, do exame físico, toda aquela historinha que você ensinou para a gente. Ainda bem que eu segui, porque se eu não tivesse seguido, acho que o que acabou com muita gente de não ter passado nessa segunda fase foi ser prejudicado até pela questão da coordenação da prova, que falaram antes da prova que não adiantava seguir padrão INEP, que seria totalmente diferente, que ninguém iria pontuar com muita conversa, era o básico, que você podia resolver uma estação em 3, 4 minutos, tanto que teve estação que eu terminei em 4
4, 5 minutos mesmo. Mas, assim, e não tinha a conversação não tinha o diálogo com o paciente, não tinha exames complementares, não tinha nada. Era uma folha, uma clínica e você tinha que se virar com aquilo ali. Tinha que imaginar tudo, né? Tinha que imaginar tudo. Me conta, vamos falar um pouquinho, antes de a gente falar da sua prova, como foi lá o dia da prova, vamos falar da sua preparação para a prova prática, da UNIRG. Você fez a prova somente da UNIRG, não fez prova do INEP. Graças a Deus e a sua dedicação, você aprovou na primeira fase e aí foi para a segunda fase. Quantos foram os que fizeram a prova da UNIRG? Vocês têm esses dados? E quantos aprovaram? Quantos por cento? Vocês têm isso daí? Eu acho que foram 450, se não me engano, para aprovar para a segunda etapa. Para a segunda etapa. Entre 400 e 450, eu não sei o número exato, mas entendi, é mais ou menos isso. Mais ou menos aí uns 400 e poucos. Me conta, agora, como foi a sua preparação para a prova prática? Quando você passou na prova teórica, você já falou diretamente com a Anitta? Como foi? Você tentou pegar checklist? O que você fez para se preparar? Como foi? Eu imprimi tudo sobre todas as provas passadas do INEP, porque eu fiquei sem saber, sem ter direção. Primeiro que era a minha primeira prova, né? Eu não tinha experiência nenhuma. E aí tinha um outro curso que eu estava acompanhando, aí eu disse, não, então eu vou estudar por aqui e vou ver as questões. Mas depois eu dizia, não, eu tenho que ir em algo mais objetivo. E foi quando veio a orientação de Anitta, graças a Deus, até já agradeci a ela. E eu entrei em contato com você, comprei seu curso, comprei o curso e fui para a prática em Maceió, e tantos problemas, quase não consegui ir, mas deu certo, né? Meu filho até adoeceu na época, mas fiz o maior esforço do mundo e consegui ir, e que bom que eu fui, graças a Deus. E foi isso, né? Cheguei no seu curso também no escuro, nas primeiras estações. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Muito mal, mas as suas orientações são perfeitas. E eu lhe digo com toda a segurança, se eu tivesse saído dessa prova para uma prova prática INEP, eu sairia dela dizendo passei, com toda a segurança. Porque você realmente prepara a gente para passar. Agora me conta, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias que você utilizou aí já no curso. Então você tentou pegar tudo pronto, assim, o checklist e tal. Quando você, assim, porque o curso lá, ele tem 5 semanas online, aí tem as mentorias e tem a prova prática. Qual foi a turma que você fez? Foi uma das últimas ou foi uma das primeiras que você participou? Como foi? Foi acho que a segunda. A segunda turma. Foi uma das primeiras, sim. Foi uma das primeiras. Eu fui para a prova, aí participei dos 3 dias prático lá, e depois eu fui para o online. Primeiro eu vivenciei o prático lá com você, e depois eu fui estudar e realizar o checklist online, como se estivesse passando o checklist com você. Não tive grupo de estudo para passar, nada. Eu fiquei aqui focada no curso mesmo. Entendi. Você fez o que é o contrário que é para fazer. Sim, você foi para o curso. Eu lembro, muitas pessoas assim chegaram para mim e disseram, chegaram cruz, né? Chegaram lá sem saber o que estava acontecendo praticamente. Sim. Isso acontece, muitas vezes acontece isso. Chegam lá, aí o que acontece? Aí eu disse, olha, agora vocês têm, eu lembro que eu falei isso, agora vocês têm uma oportunidade, que é estudar o curso já com a visão correta, porque você já passou pela experiência, agora você vai para o curso online já sabendo tudo que você precisa saber. Então você vai revisar, fazer o simulado, estudo direitinho, como deve ser feito. Aí eu acho que ajuda também. Agora me conta lá, então, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência lá com os atores. Lá porque a gente tem os atores, a gente tem a parte lá embaixo comigo. Quando você chegou no primeiro dia, o que foi a sua dificuldade? Quais eram as dificuldades que você tinha lá no curso? Olha, a minha maior dificuldade era seguir um checklist. A questão que o perguntar era, como você diz, eu sabia até responder, mas eu não sabia perguntar, e a gente ganha na pergunta. E aí foi isso que eu aprendi com o seu curso. E que bom que eu fui, porque muito do que a gente sabe em dar um diagnóstico, em dar um tratamento, a gente aprendeu na faculdade. Eu já tinha uma experiência em uns meses de CRM provisório, mas o principal e o que pontua no caso do INEP e o que pontuou no caso da UNIRG eu não sabia, que era realizar direitinho o passo a passo de um bom checklist, de perguntar, e eu não sabia isso. E foi isso que eu aprendi no curso. Quando você saiu lá no terceiro dia, no primeiro dia todo mundo chega perdido, sem saber nada, não é só você não, até quem faz mesmo 5 semanas online. E isso eu acho muito interessante, que a prática, o prático presencial é muito diferente da experiência online. Porque você online, mesmo que você estiver estudando com alguém, sempre a pessoa lhe ajuda, sempre você tem dica, você faz em mais tempo, mas lá, 7 minutos, 6 minutos para você fazer uma estação, na tensão, com um ator, todo mundo lá atrapalhando, o nervoso de estar na frente de Rafael. A pressão de ter que vivenciar a hora da verdade. Bora, não é brincadeira não, é como se fosse real, isso aqui não é brincadeira, e a pressão é essa mesmo, é de. Então,
até nisso, o psicológico já chega no dia, eu fiquei super tranquila no dia da minha prova da Unirg. Não tranquila 100%, mas eu tenho certeza que esses 3 dias no prático com você me preparou para essa prova na questão do emocional, de poder lidar com a pressão. Isso também foi fundamental. Uma das coisas que eu acho massa no curso, que é o que eu estou tentando hoje inculcar nas pessoas, eu até falei já, e é o que eu vou fazer. Lá no curso tem um defeito. Eu vou criar uma aula que vai estar assim o título. Ó. Essa é a aula mais importante do curso. Vai ser esse o título da aula. Como é que a pessoa tem que estudar. Porque as pessoas, o que elas fazem é estudar do jeito que elas querem. Pegam um curso e fazem do jeito que elas querem. Mas não pode fazer isso, porque não é. O que eu ensino, na verdade, não é sobre temas. Eu não ensino sobre hipertensão, não ensino sobre diabetes, eu não ensino isso. O que eu ensino é aprovar. Como é que o cara aprova? Qual é a ciência por trás de aprovar? Então eu vou dando passo a passo de coisas que o cara tem que fazer. Porque olha, eu consigo fazer uma estação sobre uma patologia mais difícil do mundo sem saber o diagnóstico e sem saber o tratamento. Só com checklist padrão, só com esqueleto eu consigo fazer ela. Porque é um jogo de cartas marcadas. E é isso que as pessoas não entendem. O cara tem um problema no pulmão, então eu vou pedir um exame do pulmão. Que exame eu posso pedir? Eu posso pedir tantos exames eu posso pedir. E se ele não me entrega aquele que eu peço outro. Não tem problema. Eu saio dizendo as coisas, eu saio dizendo como é. E aí é isso que as pessoas querem fazer bonito, né? As pessoas não querem ganhar os pontos, elas querem fazer bonito. E esse é que é o problema das pessoas. Mas me conta, quando você terminou o 3º dia, o que foi que você melhorou? Quais foram os pontos que melhoraram na sua dinâmica em realizar as estações? Em ter na minha mente a forma como eu iria estudar, em montar e seguir o esqueleto, era para aprender mesmo, passo a passo do esqueleto. Eu já saí de lá sabendo 60%. E os outros 40% eu consegui, assim, questão de fixar o esqueleto, o padrão que a gente precisa para aprovar, o que você ensinou. O resto eu podia errar, como com certeza eu precisei de recurso para aprovar, sendo que eu fui mal avaliada, eu sabia que eu iria ganhar esses 2 pontos, porque foi injusta, mas é como você diz, um diagnóstico, um tratamento, você consegue, com o que você estudou, com a sua prática do dia a dia até. E no esqueleto em si, se fosse, iria pontuar metade da prova. No fim, foi isso que aconteceu com a Unirg também. Eles induziram a gente ao erro, que não iria pontuar, e que prejudicou muita gente, mas que quem seguiu, tanto que eu tenho outros colegas que fez seu curso que também passou, quem pelo menos deu um de doido lá, porque a gente deu uma de doida, perguntar, oi, como é seu nome? E fingir que está falando com alguém, perguntando, realizando uma anamnese sem resposta, eu estou vendo aqui que tem assim, 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 inclusive um dia antes eu conversei com a Anitta, e disse, olha, Débora, já que mudou, você vai fazer assim, 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 finja que está conversando, aí eu dizia assim, olha, nesse momento eu vou estar me apresentando, meu nome é tal, eu vou estar realizando o acolhimento, eu não dizia o passo a passo, mas eu falava como se eu fosse fazer, e foi o que pontuou também. Entendi. Agora saiu o resultado de uma estação que eu precisava de 2,5, eu já ganhei 3 na primeira estação, e foi nos 2 primeiros quesitos, na apresentação e na anamnese. Agora você vê, né? Você vê como os caras são pilantras. Eles avaliaram a pessoa pelos mesmos critérios do INEP. Mesmos critérios. Foi. Aí eles já começam dizendo, olha, não vai ser totalmente diferente. A forma de aplicar foi diferente, mas os critérios avaliados foram os mesmos. Então, se você seguir o passo a passo do roteiro que a gente estuda, iria bem. Foi isso que eu vi. Quando eu vi a prova, que eu vi o que eles cobraram, porque ali os critérios estavam muito superficiais. Se eles dessem os vídeos, aí ia ser mais recurso, mais ponto ainda. Porque não tem como. Os critérios eram muito superficiais. Então, era mais ou menos o que você devia fazer. Então, era fácil de ganhar recurso se tivesse o vídeo. Pode ser que eles enrolem mais pela questão de não dar os vídeos. É por isso que eles não deram, para poder enrolar mais pessoas. Não irão dar, mas eu acredito que quem precisa de ponto, não muito, né? Mas eu acho que eles vão acabar sendo justos, né? Porque eles não estão dando, eles estão sendo justos. A verdade é essa. É verdade. Quais dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a Unirg? O que você acha que é importante? Já que você já passou pela prova, o que você diria para uma pessoa que vai estudar para a Unirg? Teórica e prática? Só a prática agora. Teórica você já deu as dicas. Comprei o curso do Rafael. Aprendam o esqueleto, não tem jeito. Aprendam o esqueleto, memorize, e de
de clínica médica, de GO obstetrícia, de pediatria, porque é fundamental. E só com o esqueleto, com certeza, e claro, estudando, vendo o básico de cada matéria, estudando o básico, do que tem prevalência em cair, que até isso ele oferece no curso, tipo lá, a gente passa, vimos 90 temas, entre prático e estação e tudo. Então, você sai preparado do curso. Minha orientação é que faça o online e não percam o presencial, porque eu acho que o presencial é o 60% do curso. O 40% a gente pega aqui no online, mas o presencial é bem importante. E isso, dedicação e muito estudo, não tem outra. Isso é interessante. Antigamente, eu pensava o online muito mais importante do que eu penso hoje. Porque, como você, também os outros alunos também que aprovaram, que eu fiz entrevista, falaram a mesma coisa. Muitas pessoas nessa última turma fizeram a mesma coisa que você fez. Como falta tempo, compraram um curso já mais na frente, aí foi prensado, não conseguiram se preparar adequadamente, mas foram no modo presencial. E lá no presencial, você tem muita dica. É aprender na marra. E aí, quando você passa por essa experiência, que você vai estudar, a sua visão é totalmente diferente. Você já vai em cima das coisas que você precisa. Então, é lógico, ir para o módulo presencial sem ter estudado o curso, né, é sofrido, porque você chega lá e você sofre, porque é muito mais difícil. Mas também tem um lado positivo, né? Tem um lado positivo. Eu acho positivo é o que você aprende a estudar e vai no certo, não vai de como você quer, você vai sabendo por onde você tem que ir, qual o caminho. E é isso que você ensina, né? O caminho é esse. Se você quer ir por outro lado, vai, mas é esse. É verdade. E que seguir para chegar ao êxito. É verdade. Para mim, tanto que na hora que veio a aprovação, eu digo, não, deixa eu agradecer aqui, Rafael, porque eu tenho assim, a convicção e a certeza de que eu só aprovei porque eu fiz seu curso, sem dúvidas. Não, é aquele negócio, né? É porque o curso, ele dá um caminho. Todo conhecimento você já tinha. Isso é muito importante que as pessoas entendam. O conhecimento a gente tem. Só que o negócio é que se a gente não tem o caminho para a gente percorrer, a gente fica perdido. E a gente gasta o conhecimento. Não usa ele corretamente, adequadamente. Aí chega lá, eu tenho certeza que, por exemplo, muitas pessoas, como você falou, foram induzidas por esses avaliadores. E quando chegou lá, ele deixou de demonstrar o conhecimento. E você não. Você tinha uma estratégia, você sabia exatamente o que você ia fazer, o passo a passo. Então, como a gente mesmo falou, a maior parte da estação é memorizada. Então, tem um pedaço que você vai brilhar ali do seu conhecimento, mas o resto é memória. Então, os pontos de memória você ganha e lá na parte de brilhar, que é o conhecimento que a gente tem, aqueles 30%, 40%, a gente mete ali, coisa linda, fica floreia. Mas se a gente não tiver tempo de fazer isso, se a gente ficar perdendo tempo com o resto dos pontos que são memória, a gente não consegue demonstrar o conhecimento. Então, o conhecimento é só isso que a gente faz. A gente consegue colocar ele num molde para que você chegue lá e você demonstre tudo que você já sabe. Tanto é que eu falei, eu acho mesmo, eu tenho certeza que eu não ensino conhecimento. Eu não ensino hipertensão, não ensino diabetes, não ensino nada disso. O que eu ensino é como é que o cara passa. Mas faz diferença. Sem isso, o cara não consegue passar. Ou é mais difícil passar, né? Não, é verdade. A forma como você organizou o seu curso é realmente para preparar para passar. Não tem conversinha, não tem muita coisa, não tem muito que você perder tempo em estudando, em fazer resumo e nada não. É consolidar o que você já sabe. Como foi a experiência do dia da prova? Assim, quando você chegou lá para fazer a prova, foi o que você esperava? Quando você chegou lá nas estações, ou você sofreu um baque, ficou travada? Como foi lá na hora de fazer as estações? Então, eu cheguei no dia feliz, porque eu sabia que eu tinha me preparado para aquela prova. E quando chegou nessa sala, que todo mundo já ficou sem acesso a telefone, sem nada, foi quando a gente teve a informação desse coordenador, que falou muito mal do padrão INEP, que não era para ninguém seguir, que aquilo ali era um decoreba e que ninguém ia pontuar com isso. E eu fiquei sem chão, digo, meu Deus, como é que eu me preparei de uma forma e chega aqui, como que eu vou mudar tudo, né? E foi isso que atrapalhou muita gente. Mas eu disse assim, não, eu vou fazer como se eu estivesse realizando um atendimento em um UBS. A gente não vai atender um paciente olhando um papel e dando um diagnóstico e um tratamento. Eu vou receber o paciente, eu vou cumprimentar, eu vou solicitar exame físico, eu vou fazer anamnese, eu vou perguntar, eu vou conversar, depois eu vou me despedir. E isso eu fiz. E tanto que nas estações vinha muito você na minha cabeça, assim, ó. Era eu realizando e vinha as dicas. Notifica, peca por excesso. Entendeu? Vinha muita coisinha assim. E eu tenho certeza que se eu pequei foi por excesso. Porque eu pedia, eu solicitava, se eu não lembrava muito bem o que era.
mas se tratava, tipo, um esfregaço de sangue, que era para você ver uma imagem, uma lâmina de um esfregaço de sangue, para dar um diagnóstico de anemia megaloblástica. Eu digo, eu não lembrava. Ser sincero, dizer, meu Deus, vou ver aqui o que tem de anormal. Fui citando o que eu imagino, o que eu via de anormal, um hemograma, o que a gente pode ver de alteração, anemia, e fui lá, anemia, e o que seria? Olhei um negócio grande e tem uma megaloblástica, e pá. Entendeu? Tem coisas que você vai no raciocínio mesmo, na experiência, e é na malandragem, não tem jeito. Rapaz, mas você vê, né? Cada coisa que a gente fala é muito importante. É aquilo que eu falei. O cara tem, a gente tem lá no curso prático, eu vou até falar um spoiler aqui do curso prático. A gente tem uma lâmina que tem uma biópsia que mostra como é, mentira? Era leishmania, né? Eu acho que era leishmaniose. Isso, de uma leishmaniose visceral. Tem lá um esfregaço, leishmaniose visceral. Aí eu aproveito essa lâmina, mostro aí pra todo mundo a lâmina. Digo, olha, o que você tá vendo? O cara não vê nada. Nem ele e nem eu. Ninguém vê nada. Isso não existe. A gente é médico, a gente não é histologista, a gente não é patologista, a gente não é. A gente é algum médico, ou médico generalista, ou médico clínico, ou ginecologista. Então a gente não sabe avaliar essas coisas. A gente pega os laudos, o cara bota o laudo, é isso que a gente avalia. O laudo não é a imagem. A gente até pode ter uma ideia, mas não é a nossa obrigação de saber interpretar o desenho. Não é nessa nossa obrigação. Não deveria ser essa obrigação. Aí, mas o cara faz essas coisas, né? Nas provas de revalidação, ele coloca as imagens. Aí o que eu ensino para meus alunos? Diga o que ele quer que você diga. Não diga o que você está vendo, porque você não está vendo. Você tá vendo. Você não vai dizer, estou vendo uma mancha vermelha, azul. Não! Diga o que ele quer que você diga. Quer ver um exemplo? Tá lá uma paciente que tem um sangramento com 35 semanas e não tem dor, não tem problema nenhum. Tá zerada a paciente. Aí você sabe que é placenta prévia. Porque se fosse uma DPP, teria dor, teria contração. Aí você diz, ó, isso aqui é uma placenta prévia. Eu sei que o diagnóstico é feito através de ultrassonografia transvaginal. Pede a ultrassonografia, o cara te entrega a imagem. Aí você vai dizer o quê? Não tô vendo nada? Tô vendo uma mancha cinza. Não! Diga o que ele quer escutar. Veja uma placenta com a implantação mais baixa, quase que obstruindo o orifício do colo. Acabou. Lindo, maravilhoso. Aí, Rafael, eu até passei para umas amigas estudando antes e vou lhe dizer, é cheque, não tem jeito. Bem assim foi na radiografia, tudo. Dizia, olha, não deixe em branco. Imagina o que, é que pode vir de patológico ali, escreva, não tem jeito. E foi o que eu fiz. E foi o que eu saí puxando ponto do que eu podia. Uma estação dessa que eu podia ter zerado, eu tirei 5,5, então... Lembra, coisa? A gente está ali na prova, na hora da prova, a gente está ali para aprovar. O nosso objetivo é esse, porque a todo momento nós aprendemos. Se a gente quer aprender sobre histologia, se a gente quer aprender sobre diagnóstico de imagens, maravilhoso. Vai ser maravilhoso para a sua vida. Eu aconselho você a aprender. Mas se você não sabe lá na hora, o que você faz? Você, através da clínica, você coloca características naquela imagem que a clínica é soberana. Se o paciente ele tem algumas características de pneumonia e você sabe o que pode vir uma placa de pneumonia, mesmo que você não esteja vendo ali na placa, descreva, porque você sabe, eu tenho certeza absoluta que você sabe. Então é fácil demais isso daí. Malandragem. É isso que eu ensino. Ensino malandragem. Muito bem, doutora. Agora me conta. Então a prova foi como você esperava. Agora vamos falar. Você fez a prova, quando você saiu achando que tinha te dado um bom resultado, só que quando você olhou lá na hora do resultado, deu que você estava... Como é que ele aparece? Reprovado? Recurso? Como é que ele aparece? Não, aparece o nome reprovado. Reprovado. E aí eu fui ver quantos pontos, né, eu precisava e precisei de 2,5. Eu fiquei contrariada demais, porque eu tinha certeza que eu tinha passado. Quando você sai, eu fiz muito bem as minhas estações. Eu acertei muitos diagnósticos. Eu acho que eu não errei nenhum diagnóstico, tratamento. Eu fiz o correto de perguntar. Alguma coisa ou outra eu esqueci, mas eu sei que eu não precisava tirar 100. Eu precisava de 60. Então eu disse, não, eu não vou tirar. Não vou passar com 80, 90, mas eu sei que eu tiro mais do que 60. E quando veio o que eu olhei lá, reprovada, meu Deus do céu, tive que tomar de pirona na veia. Me deu uma dor de cabeça terrível. Fiquei contrariada, muito decepcionada. E quando eu fui fazer a contagem, que eu vi que faltavam só 2,5, aí eu voltei a acreditar. Eu disse, não, esses 2,5 eu tenho como provar. Se eles não me disponibilizarem os vídeos, eu vou entrar até pela justiça. Eu estava bem disposta. Eu não iria deixar. Foi um processo que eu me dediquei
eu estudei, eu paguei, então eu não iria deixar ele simplesmente me prejudicar em 2,5 pontos. Entendi. Sendo que eu sei o que eu fiz no dia da prova. Agora eu sei que eu me preparo. Você veja, meu amiguinho, isso acontece em toda prova. Não é só de revalidação, não é só da UNIRG, não é só do INEP. Qualquer prova é do mesmo jeito. Ela é sempre mal corrigida. E principalmente nas provas de revalidação, quando tem uma má vontade terrível de corrigir a prova. Isso é lindo da revalidação. O cara tem uma má vontade de corrigir a prova. Então o que acontece? Não pode desistir. Eu cometi esse erro. Na primeira vez que eu fiz a prova prática do INEP, eu desisti. Faltava 1,25. Desaprovei com 1,25. Na verdade, antes do recurso, faltavam 4 pontos. E aí, muitas pessoas conseguem 15, 16, 17 pontos. Mas esses 4 pontos que faltavam não era porque eu não tinha feito. Ou a doutora que faltava aí 2,5 pontos, não é porque ela não fez, é porque ela fez e quem corrigiu mal. Porque eles corrigem na velocidade 4 vezes para poder corrigir um monte de prova ao mesmo tempo. Então eles corrigem mal. Então você não deve desistir. Lute pelos seus pontos. O que foi que aconteceu, doutora? No recurso, você fez... Como você fez o recurso? Como é que você fez? Me conta. Então, a pontuação no dia da avaliação da UNIRG, né? Não tinha paciente, nem tinha modelo se passando por paciente, era só a pessoa que entrava com o papel, deixava lá para você fazer e tinha um médico lhe avaliando dentro de cada estação. E a pontuação era dada ali mesmo, a gente via ele. Então, eram 4 padrões, variam 2,5 cada quadrado lá, que eram 4... Sim, 4 critérios. 4 critérios, e valia 2,5 cada um, e a gente via ele anotando lá, então eles davam a nota que queriam. Por exemplo, eu podia ter dado a informação que eles precisavam no final da estação, e eles já tinham lá anotado 1, por exemplo, e não ia voltar para borrar e me dar depois os 2,5. Então, a gente sabia que foi injustiçado logo de ali, eu já tinha certeza, né? Foi uma prova que terminou, teve gente que fez até 3 horas da manhã, eu entrei 8 horas da manhã e fui sair 2 horas da tarde, morrendo de fome, a cabeça já estava doendo, entendeu? Isso, o avaliador também passou por isso. Lógico. Do mesmo jeito que a gente, pelo sufoco em realizar, o avaliador também. Então, eu sabia que poderia vir muita inconstância nesse sentido. E aí, meu recurso, eu fui, depois que eu fui ver o padrão, primeiro, que eu iria ser totalmente prejudicada, que nos padrões de resposta, faltaram 7 estações das que eu realizei. Eles criaram um padrão 1, 2, 3 e 4, e era para você se enquadrar naquilo ali, independente do seu anunciado ter sido diferente, independente do diagnóstico ter sido diferente, era para você se enquadrar naqueles padrão como um todo. Entendi. Então, eu já fui prejudicada daí. Eu não tenho vídeo e nem tenho o meu padrão de resposta correto. Entendi. Mas foi quando eu também pedi ajuda a você no recurso, né? Você me enviou alguns que você já tinha feito, eu fui tirando algumas informações para montar o meu. Muitas estações eu já vi, não, mas nessa aqui eu falei tudo, e por que eu tirei 9? Era para eu ter tirado 10, então eu já tinha ganhado 1 ponto. Entendi. Aí eu olhei uma outra que me deram 2,5, eu digo, como assim? Se o padrão é esse, eu acertei esses 2, era para eu ter tirado pelo menos 5. Então, assim, eu já fui vendo que eu tinha muitos pontos para ganhar. Isso eu não vou deixar assim. Aí peguei algumas informações, eu não sabia como realizar o recurso. Aí organizei um esqueleto e paguei para uma equipe fazer o meu recurso. Entendi. Muito difícil o processo de revalidação, seja ele qualquer universidade ou até no INEP mesmo, é muito complicado. Eu gostaria, doutora, de lhe parabenizar pela luta, pela vitória, conseguir os pontos que você precisava no recurso. E eu queria, além de lhe parabenizar, lhe agradecer por participar dessa entrevista. Porque, como você falou, a gente estava conversando antes, essa entrevista ela ajuda muitas pessoas. Muitas pessoas se inspiram e fazem as provas mais animadas porque assistem vocês falando das experiências. Sim. Então, esse é o objetivo. E outra coisa, fazer com que eu possa aprender também, para que eu possa instruir melhor as pessoas. Porque quando eu converso com vocês e sei como são as provas, eu posso instruir melhor. Então, eu quero lhe parabenizar e lhe agradecer. E queria que você desse suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Eu que lhe agradeço. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter feito seu curso. E o que eu sempre digo a todos, né, que estão ao meu redor, não existe prova difícil. O que existe é pessoas despreparadas. O que está sendo diferente agora da gente que está vindo de outro país. Todo mundo está vendo que o caminho é esse, é estudar, não tem outra. Então, é focar e estudar. O INEP não facilita, não vai passar a mão nunca na cabeça de revalidando, o NIRG, nenhum outro processo. O preparo e a vontade de querer vencer da gente, é correr atrás. E que bom que Deus coloca pessoas assim que nem você no nosso caminho,
que montou, que fez vários cursos, que conseguiu absorver de cada um o que você podia montar e preparar a gente para aprovação, porque é isso que você faz. Não é só agradecer, falar a todo mundo que não é impossível, minha gente, não é impossível. Seja o NIRG, seja o INEP, seja o FMT, qualquer processo de revalidação. Se prepara que dá certo. Não vamos desistir nunca. Nós vamos voltar para o nosso país para trabalhar. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Papai do Céu abençoe todos vocês. Espero que tenham gostado desse podcast. Espero que vocês tenham aprendido. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês.